Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer, o canal que traz conteúdos que estimulam o nosso cérebro a pensar. Este vídeo será dedicado a Frederick Salomon Peirce, um renomado médico psiquiatra e também psicanalista, considerado como sendo o pai da Gestalt terapia, um brilhante pensador com uma história um tanto quanto contraditória e ao mesmo tempo fascinante. De fato, Peirce nasceu na Alemanha, na cidade de Berlim, no ano de 1893. Ele era filho caçula, tendo ainda mais duas irmãs. Seu pai tinha um pequeno comércio local de vinhos e, devido à sua rotina de negócios, frequentemente permanecia ausente de casa, enquanto que a sua mãe, vinda de uma família que gostava muito de artes, mantinha-se no lar, mais perto dele e das outras filhas, despertando no jovem o seu interesse por essa área que, acima de tudo, o acompanhou ao longo de toda a sua vida. De acordo com uma de suas irmãs, embora ele fosse na infância uma criança com um comportamento bem difícil e explosivo, no entanto, Peirce era muito bom nos estudos e, justamente como consequência dessa sua conduta um pouco conturbada, ele acabou sendo expulso do colégio em que estudava quando tinha apenas 13 anos. Como lição pelo ocorrido, seu pai então forçou-o a trabalhar como ajudante em uma loja de doces. E talvez este tenha sido um dos primeiros desentendimentos entre ambos, em uma relação pai e filho recheada de conflitos. Verdade é que, em suas memórias, Peirce descreveu seu próprio pai como sendo um sujeito de moral duvidosa, falso e que ainda era infiel no casamento. Um relato que ilustra bem, sobretudo, o motivo pelo qual ele mesmo negou-se em ir ao seu enterro. Apesar disso, por conta própria, ainda jovem, Peirce voltou a estudar em uma instituição de ensino menos rígida, concluindo seu ensino médio e mais tarde graduando-se em medicina. Todavia, com o início da Primeira Guerra Mundial, na tentativa de contribuir de alguma maneira, ele alistou-se voluntariamente à Cruz Vermelha para auxiliar na recuperação dos feridos, embarcando em uma vivência que o marcou de tal maneira que, como desfecho, culminou na publicação de uma obra literária que descreve a sua triste experiência neste período. Com o término da guerra, entretanto, dando continuidade à sua formação, Peirce especializou-se na área de neuropsiquiatria, decidindo-se 3 anos depois mudar-se para os Estados Unidos, local em que permaneceu por muito pouco tempo, uma vez que não conseguiu validar a equivalência de seu diploma como médico neste país. Uma frustração que, dentre outras coisas, o conduziu rumo à psicanálise. Completamente envolvido pela fascinante metodologia da abordagem psicanalítica, ele retornou para a Alemanha, assumindo o cargo de assistente em uma clínica de psiquiatria em Frankfurt, local em que conheceu uma adorável estudante chamada Laura Posner, que mais tarde viria a se tornar a sua esposa. Na verdade, em muito pouco tempo, após ganhar mais experiência, Peirce tornou-se analista na capital austríaca e, posteriormente, terapeuta em tempo integral em sua terra natal. Todavia, devido às adversidades financeiras com uma filha recém-nascida para criar, ele decidiu então aceitar uma proposta para assumir o cargo de professor de psicanálise em uma instituição na África do Sul, país em que, em parceria com sua esposa, fundou o Instituto Sul-Africano de Psicanálise. Aos poucos, junto com Laura, a sua teoria começou a ganhar forma e, finalmente, em 1942, o seu primeiro livro sobre o assunto foi lançado e publicado em Nova York. Apesar de que somente 9 anos mais tarde, os seus fundamentos propriamente ditos consolidaram-se no que ficou conhecido como a Gestalt terapia. A abordagem gestáltica, na prática, trata-se de uma corrente que assume como ponto central o autoconhecimento, focado na percepção subjetiva dos fatos. No entanto, com o divórcio de Peirce e de sua esposa, em 1956, a teoria ramificou-se em 2 linhagens, enquanto que ela manteve-se mais ortodoxa aos princípios iniciais idealizados, ele, porém, tornou-se mais místico, incorporando outros conhecimentos zen à sua doutrina, sendo descrito de fato em seus últimos dias como um indivíduo mais parecido com um guru do que como um terapeuta.
Apesar disso, muitos alegam que ele verdadeiramente, com seus métodos, conseguia curar traumas em uma única sessão, servindo de inspiração para a criação das técnicas adotadas na programação neurolinguística. Devido à excelência de seu procedimento, inclusive, os criadores da PNL chegaram a vestir-se e imitar o seu tom de voz para justamente tentar reproduzir os seus resultados. Infelizmente, Pierce morreu com 76 anos em 1970, devido a uma parada cardíaca. E você, já conhecia a história de Pierce? Então, venha pensar fora da caixinha. Acesse www.cerebralinfluencer.com.br. Muito obrigada e até o próximo vídeo.